Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, versos de 14 a 23. Como você gostaria que fosse o último ano da sua vida, ou o seu último ano de vida? Se você pudesse e tivesse a capacidade de escrever o último capítulo da sua própria história, o que é que você escreveria lá? Como você gostaria de estar financeiramente no seu último capítulo de vida? Como é que você gostaria, ou como você escreveria a história da sua família, se você tivesse a possibilidade de definir o seu último ano de vida? Como você escreveria a história da sua trajetória profissional, se você tivesse a possibilidade de escrever o seu último capítulo de vida? Nenhum de nós tem essa possibilidade. Nenhum de nós tem essa capacidade. Ou alguém aqui já sabe como vai morrer? Alguém sabe, não? Alguém aqui já sabe quantos anos vai viver? Já recebeu alguma revelação especial, não? Nenhum de nós tem essa capacidade. Nenhum de nós tem essa possibilidade. Até porque todos nós somos, e talvez até por isso, melhor dizendo, todos nós somos muito imediatistas. Talvez até por não termos essa possibilidade, não termos essa capacidade, todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, vive pensando no hoje. Vive no hoje, quando muito no amanhã ou daqui a uma semana. Vivemos, e as atitudes que tomamos, as escolhas que fazemos, via de regra, estão ligadas ao hoje. Talvez por essa impossibilidade de definir o final da nossa história. Quem ama cuida de si mesmo. E cuidar de si mesmo é viver sob a perspectiva do fim. É viver sob a perspectiva do final da sua própria história. Eu sei que você não pode escrever o seu último ano de vida. Você não pode escrever e definir o seu último capítulo. Mas eu quero dizer que você pode começar a viver hoje na perspectiva do fim e não do começo. Que você pode começar a viver a sua vida contribuindo para que o seu fim talvez seja bem diferente do que é o seu presente. Para que o seu futuro seja bem diferente e, obviamente, muito melhor do que é o seu presente. Eu pergunto para você, quantos aqui, se pudessem mudar alguma coisa do seu presente hoje, mudariam? Levantem a mão. Se pudesse mudar algo, alguma área da sua vida, levantem a mão. Quantos gostariam? A maioria de nós gostaria de mudar, talvez uma questão na relação familiar, talvez a situação financeira, talvez a questão profissional, talvez a saúde. Eu quero compartilhar com você nessa noite, a partir da parábola dos talentos, que é narrada por Jesus, algumas dicas, alguns conselhos e ensinamentos práticos de Jesus, que podem mudar a sua história. Mas para isso é preciso que você pare de viver sob a perspectiva do hoje e passe a viver a sua vida sob a perspectiva do final da sua história. Como você quer escrever o final da sua história? Ou como você gostaria que fosse o final da sua história e da sua trajetória aqui? E para ensinar a respeito disso e para vencer o imediatismo, Jesus conta uma parábola do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e eu vou ler dos versos 14 a 23, que está registrado assim. Também será como um homem, que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também, o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito.
venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o senhor, ou melhor, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra e possa o Espírito do Senhor aplicá-la ao meu e ao seu coração nessa noite. O final da história que nós lemos, pelo menos até esse momento, é um final feliz ou final infeliz? Até esse momento, feliz. E por que ele é um final feliz para esses personagens que propositadamente eu escolhi para usar como base dessa reflexão? Por conta das escolhas e do uso que aqueles homens e aqueles servos fizeram do que receberam do seu Senhor. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, querido, é que o final da sua história, se ele vai ser feliz ou não, está diretamente ligado à forma como você usa tudo que você recebeu de Deus na sua vida. O final da sua história familiar está diretamente ligado à forma como você cuida da sua família ou da família que você recebeu de Deus, O final da sua história financeira está diretamente ligado à forma como você usa os recursos financeiros que você recebe do seu Senhor, ou seja, de Deus. O final da sua história de saúde, via de regra, está diretamente ligado à forma como você cuida da saúde e da vida que você recebeu do Senhor. E eu poderia relacionar isso a cada área da sua vida. Nós, muitas vezes, entregamos ou para Deus, ou culpamos o diabo, ou deixamos o destino, e vivemos na esperança de que alguma coisa talvez aconteça que possa mudar a nossa vida. Quantos talvez aqui não vivam assim? Estão há anos esperando que algo aconteça para mudar a sua vida. Estão há anos esperando que algo aconteça para mudar a sua história financeira e não tenha mais dívidas. Estão há anos esperando para que algo aconteça e que possa mudar o seu casamento, a sua história familiar. Estão há anos esperando para que algo aconteça e isso possa mudar as suas relações, possa mudar as suas emoções, possa mudar a sua saúde. Eu quero dizer para você que caminha comigo e é pastoreado por mim já há alguns anos, sabe que eu acredito em milagres. Você crê em milagres, amém? A Bíblia fala de milagres. Mas eu quero dizer para você que milagre é exceção. Milagre é quando se esgotam as possibilidades humanas. O milagre acontece quando a situação, a circunstância é impossível para o homem. Mas enquanto você tem recursos, enquanto você tem possibilidades, enquanto você tem oportunidades, você é responsável pelas escolhas que você faz e, de certa forma, você é responsável pelo final da história da sua própria vida. E Jesus conta essa parábola a respeito desses homens que receberam talentos, que receberam valores, que receberam coisas que tinham algum valor do seu Senhor. E ele vai terminar essa primeira parte da história, e não me interessa aqui a segunda parte, porque a segunda parte da história, todos nós, ou a maioria de nós, acaba vivendo, que é não usar bem, que é não cuidar bem, que é enterrar, que é esconder, que é administrar mal. Isso nós já sabemos, isso nós fazemos, a maioria de nós já faz com tranquilidade. Por isso é que geralmente, talvez até hoje, para a maioria de nós, ou para todos nós, ou pelo menos em alguma área da nossa vida, o final da história, ou pelo menos o que aconteceu até aqui, não é o que nós gostaríamos. Então eu quero usar a experiência daqueles que acertaram. Eu quero usar as lições que Jesus ensina com aqueles que fizeram a coisa certa. Eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a viver e começar a viver a sua vida sob a perspectiva do fim. Porque quando esses homens receberam os talentos do seu Senhor, as decisões e as escolhas que eles fizeram foram tomadas na perspectiva
da volta do Senhor e do final da história. E existem alguns conselhos, então, que eu quero dar a você, ou melhor, que a palavra de Deus nos dá, e que talvez possam te ajudar nesse processo, de mudar a sua história e de mudar a sua caminhada. Se você quer mudar o final da sua história, se você quer viver sob a perspectiva de um final melhor de história, um final melhor de vida, Jesus vai dizer que a primeira coisa que esses homens fizeram e você precisa fazer é considerar-se alguém que trabalha para o dono. Se você quer viver sobre a perspectiva do fim, se você quer mudar o final da sua história, se você quer ter o famoso final feliz na sua trajetória, comece a viver se considerando alguém que trabalha para o dono. Esses homens que receberam talentos, apesar de terem recebido talentos, apesar de terem recebido a confiança, apesar de estarem sozinhos, porque não havia ninguém ali para cobrar, a história diz, e a parábola que Jesus conta diz, que o dono viajou, o dono os deixou à vontade, o dono não ficava em cima, não ficava perguntando, não ficava todo dia cobrando, não ficava regulando, o dono entregou aqueles talentos e disse, olha, cuidem para mim, está sob a responsabilidade de vocês, vocês têm autonomia para fazer o que quiserem. Mas uma coisa que esses homens aqui fizeram, e isso fez a diferença no final da sua história, é que em momento algum eles perderam a perspectiva de que eles não eram donos daqueles talentos. Por mais que eles estivessem sozinhos, por mais que eles pudessem fazer escolhas, por mais que ninguém, pelo menos durante um bom tempo, não os cobrasse, em momento algum eles se consideraram donos daquilo. Sabe, querido, se você quer viver sob a perspectiva do fim, se você quer mudar o final da sua história, se você quer ter a perspectiva de que algo novo pode acontecer na sua vida, comece a viver a sua vida como alguém que trabalha para o dono e não como dono. Lembre de uma coisa, a família que você diz que é sua, não é sua, foi o Senhor que te deu para cuidar. O dinheiro que você bate no peito, tem lá no banco e diz que é seu, ele não é seu, ele é do Senhor e ele pela sua graça deixou com você durante esse tempo de vida para você cuidar. A casa que você diz que é sua, que pagou em suadas prestações, ou mesmo que ela seja alugada, mas você chama de sua, não é sua e não é nem do proprietário. Ela é do Senhor, que pela sua graça, durante esse tempo, seja alugada ou própria, ele deu para você cuidar. O carro que você tem, aquele que você gosta, seja aquele, né, o aquele vai, ou seja aquele zero, o último modelo, que você bate no peito e diz, é o meu carro, que eu faço, que eu vou, ele não é seu, ele é do Senhor, e nesse tempo de vida, e nessa circunstância, ele deixou com você para que você pudesse usar. Muitas pessoas têm tido finais infelizes, e não têm mudado a sua história, e têm a cada dia, e têm há anos esperado que alguma coisa aconteça e não tenha acontecido, porque têm vivido como donos da sua própria vida, donos da sua família, dono do seu carro, dono do seu dinheiro. É como aquele menino que quando vai jogar bola, ele é o pior da turma. Mas quando não deixam ele jogar, ele diz, a bola é minha, se eu não jogar, ninguém joga, porque eu sou o dono. Quem manda sou eu faço do jeito que eu quero, a hora que eu quero, a regra vai ser assim, vai ser 3 contra 3, vai ser, mas você não, mas eu sou o dono, eu mando. Tem gente que leva a sua vida assim. Tem gente que leva a sua vida como se fosse viver para... Eu sei bem que é isso, que eu sempre fui o pior de bola, mas eu sempre fui o dono da bola. Então isso é uma experiência, um testemunho pessoal. O pior não, eu estava na média. O pior não. Mas eu já fiz muito isso quando era garoto. Eu tinha a bola e era do meu jeito. Se quisesse, brinca do jeito que eu quiser, brinca quem eu quiser e o tempo que eu quiser. E quando eu não quiser, não brinca mais, porque eu vou embora. Tem muita gente assim aqui também. Nem a maioria não é bom de bola. Aqui o Neymar falou. A gente tem fama de brasileiro, tem fama que é bom de bola, mas a maioria é igual o Neymar. Né? Igual o Neymar. Se vocês querem saber como alguém que é ruim de bola, procure o Neymar e dê uma bola para o Neymar. Ele vai pegar na mão e dizer, o que eu faço com isso? Mas eu quero dizer para você que o que Jesus vai colocar aqui para nós é que se você quer mudar o final da sua história, você precisa começar a viver sob a perspectiva do fim, e viver sob a perspectiva do fim é lembrar que você não é um dono, é lembrar que você não tem o controle. Por exemplo, você é o dono do seu dinheiro? Você acha que é? Você acha que você vai tê-lo para sempre? Você consegue, por mais que você administre e controle, ele nunca vai acabar? Ele nunca vai faltar? Você acha que pode fazer o que quiser com ele, gastar do jeito que você quiser, da maneira como você quiser, e você acha que você tem um controle de tudo? Por exemplo, né, quem tinha muito dinheiro no século passado, eu me lembro disso,
tinha dinheiro na poupança, tinha riqueza, tinha tudo. Aí você lembra do que aconteceu? Um abençoado presidente que surgiu, o famoso plano? Quem não se lembra? Quem não se lembra? Tem que pedir perdão a Deus até hoje, né? Pelo que pensou. Era o dono, tinha planos, tinha poupança, tinha isso. Da noite para o dia, ficou pobre. Ou menos rico, pelo menos. Você não é dono. Por mais dinheiro que você tenha, por mais autoridade que você tenha sobre a sua família, por maior que seja a sua função na sua empresa, por mais experiência que você tenha no ramo, se você quer viver sob a perspectiva do fim, comece a viver como alguém que trabalha para o dono de todas as coisas, que é o Senhor, que Ele sim tem o controle sobre tudo, Ele tem o controle sobre todos, a Ele nada escapa, nada o surpreende, nada o assusta. Se você quer viver sob a perspectiva do fim, mudar o final da sua história, lembre-se de uma coisa, lembre que você está aqui de passagem, lembre que você não vai viver para sempre, lembre que o seu dinheiro, os seus amigos, a sua casa, o seu carro, os seus bens, eles podem e provavelmente vão durar até mais do que você, mas você vai passar. E Tiago vai dizer isso lá em Tiago capítulo 4, versículos de 13 a 15, ele diz assim, olha, vocês estão aí se achando donos, vocês estão dizendo amanhã eu vou fazer isso, daqui a 6 meses eu vou fazer aquilo, porque eu vou comprar, porque eu vou investir, porque eu vou mudar, porque eu vou, e Tiago pergunta assim, o que é a vida de vocês? A vida de vocês é como um vapor que passa. Ele diz, ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor, se o dono quiser, eu vou fazer isso. Se o Senhor quiser, viajaremos, compraremos, se o Senhor quiser. Quantos planos você já fez que não saíram nem do papel, porque você achou que era o dono? Quantas coisas estavam tão prontas, você planejou e não tinha, e fugiu do controle? Quantos projetos você fez para a sua vida, e eram perfeitos, e ruíram todos, porque você agiu como dono? Você quer escrever um final feliz, você quer mudar a perspectiva da sua história? Viva sob a perspectiva do fim. Viver sob a perspectiva do fim é viver como alguém que trabalha para o dono. É se lembrar que você não é o dono, você não é a dona, você trabalha para ele. O que está nas suas mãos é dele. O que você tem é dele. Você é mordomo, você cuida. E vai chegar um dia que você vai passar. E você não vai cuidar mais desse dinheiro, você não vai cuidar mais dessa família, você não vai cuidar mais dessa casa, você não vai cuidar mais desse carro. Esse é o destino de todos nós. Viva como alguém que trabalha para o dono. Viva como alguém que simplesmente administra aquilo que é do dono. E como é que você vive como alguém que trabalha para o dono? Perguntando para o dono. Sabendo quais são as prioridades do dono, que é o Senhor. Procurando a direção do dono. E perguntando como é que eu posso fazer para melhorar, para acrescentar, para cuidar bem. Não na minha perspectiva, não no que for confortável para mim, não no que for melhor para mim, não no que vai me dar mais segurança, mas naquilo que vai deixar o dono feliz. E aí Jesus então vai dar uma segunda dica. Você quer viver sob a perspectiva do fim? Não somente viva como alguém que trabalha para o dono, mas também creia na sua capacidade, na capacidade que o dono te deu. E creia que essa capacidade pode ser ampliada. Olha o que diz o versículo 15. O texto diz, no versículo 14, que um homem, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Os bens não deixaram de ser dele. Ele simplesmente confiou. Mas o versículo 15, ele vai dizer o seguinte, que logo que eles receberam, o que eles fizeram? Eles receberam porque tinham capacidade. E o dono sabia da capacidade que cada um tinha. Por isso ele não deu a mesma quantidade de talentos para todo mundo. Porque ele sabia que um tinha condição de cuidar de 5, outro tinha condição de cuidar de 3, e outro tinha condição de cuidar de 2 e outro de 1. Agora pense comigo. Você acha que foi por acaso que foi aquele que recebeu menos talento que pôs tudo a perder? O dono conhecia a capacidade de cada um deles. Sabe, querido, você precisa entender que você é imagem e semelhança de Deus e que aquilo que Deus colocou nas suas mãos é aquilo que está segundo a sua capacidade. E que depende de você ampliar essa capacidade
e dar provas ao dono que você é capaz de receber mais dele. Aquele que perdeu tudo foi o que recebeu menos, porque naquele momento o dono conhecia os seus servos. E ele sabia que se ele desse 5 para aquele que recebeu 1, aquele camarada ia pôr tudo a perder. Talvez você reclame porque recebeu mais, recebeu menos. Aprenda a viver com contentamento com aquilo que você tem. E se você acha que merecia mais, se você quer ter mais dinheiro, mais recursos, mais oportunidade, ter uma família melhor, comece, acredite na capacidade que você tem e acredite que ela pode ser ampliada. Acredite no potencial que Deus colocou em você. Primeiro, porque você é imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que eu e você fomos criados à imagem e semelhança. E ser imagem e semelhança de Deus significa ser diferente do burro, da ostra, do jacaré, do elefante. Ser imagem e semelhança de Deus significa que você tem inteligência, você tem criatividade, você tem capacidade, você tem disponibilidade, você tem recursos que foram colocados por Deus em todos os seres humanos como imagem e semelhança de Deus. Mas existe algo mais aqui. A Bíblia vai nos dizer, ela vai nos falar, que além de ser imagem e semelhança, se você entregou a sua vida a Jesus, se você reconheceu Deus como Senhor e reconhece que Ele é o dono, mais do que criatura de Deus, você é o quê? Você é filho de Deus. E como filho de Deus, existe uma promessa na palavra de Deus, que está lá em João capítulo 3, versículo 34, que o próprio Jesus vai dizer, que quando você é imagem e semelhança de Deus, você tem uma capacidade que é dada a todos os seres humanos, uma capacidade comum. Mas quando você se torna filho de Deus, entregando a sua vida a Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que você é marcado, você é selado. Deus passa a habitar em você. Amém? Você crê nisso? Agora depois você olha lá em João capítulo 3, versículo 34, que o próprio Jesus vai dizer que esse Espírito que Ele coloca e faz habitar em você é um Espírito sem limites. É um espírito sem limites da criatividade. É um espírito para quem não há limites da possibilidade. É um espírito para quem não há limites da diversidade. Você tem um potencial que foi colocado dentro de Deus em você. Você tem uma capacidade que foi dada por Deus a você. Então, se você quer mudar o final da sua história, se você quer viver sob a perspectiva do fim, creia na capacidade que Deus colocou em você e acredite que isso pode ser ampliado. A gente conhece o final da história. Eu não sei a minha e a sua, mas a gente sabe o final dessa história. O que aconteceu no final da história? Quem tinha utilizado a sua capacidade bem, o que aconteceu? O dono fez o quê? Deu mais ou deu menos? Ele acrescentou ou tirou? Deu mais. Porque ele disse, olha, você tinha capacidade para 5, mas você me provou que você tem capacidade para cuidar de 10, toma 10. Olha, você tinha capacidade para 3, mas você me provou que você tem capacidade de cuidar de 6, toma 6. Sabe que no reino de Deus e na vida é assim que acontece. Ao invés de reclamar que tem pouca oportunidade, que tem pouco dinheiro, que tem pouco recurso, que tem pouca formação, acredite na capacidade, valorize aquilo que você tem e acredite que isso pode ser ampliado. Acredite que isso pode ser desenvolvido, acredite que isso pode ser melhorado. Primeiro, porque você é imagem e semelhança de Deus. Segundo, porque você é filho e é filha de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, e você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, que segundo o próprio Jesus, em João 3,34, é um Espírito sem limites, e que segundo a palavra de Deus, é um Espírito que o Espírito que Deus colocou em você, não é um Espírito de covardia, não é um Espírito de medo, não é um Espírito de derrota, não é um Espírito de fracasso. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito que Deus fez habitar em você é um Espírito de poder, amor e equilíbrio. O que é que você está fazendo com a capacidade que Deus deu para você? O que é que você está fazendo com as habilidades que Deus deu a você? O que é que você está fazendo com a vida que Deus deu a você? O que é que você está fazendo com os recursos financeiros que Deus colocou nas tuas mãos? Como é que você está cuidando da família que Deus te deu? Como é que você está cuidando do veículo que Deus te deu? Como é que você está cuidando da saúde que Deus te deu? Ao invés de reclamar que fulano tem mais e você tem menos, que Beltrano tem e você não tem, que o outro conseguiu e você não consegue, creia na capacidade que Deus colocou em você e acredite que isso pode ser ampliado. Acredite que isso pode ser desenvolvido. E como é que você faz isso? Jesus conta na história, versículos 16 a 18.
aqueles homens receberam algo que não era deles, que era do dono. Quando receberam cada um sabendo da sua capacidade. Se você olhar a história, é interessante que não fica olhando dizendo para o outro, você recebeu 5, eu recebi 3, eu recebi 1. Por que o dono fez isso? Eles fazem isso, eles ficam perdendo tempo discutindo, um olhando para o outro. Poxa, ele recebeu 5, eu só recebi 3. Ah, tá vendo? Eu recebi 5, o outro só recebeu 1. Me dei bem para quê? Até ele chegar nos meus 5, eu vou me acomodar. Não! O texto diz que cada um sabia da sua capacidade. E se você observar os versículos 16 a 18, assim que eles receberam, tem uma palavra no texto que é fundamental. O primeiro, que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente. Você quer viver sob a perspectiva do fim? Mais do que se considerar como alguém que trabalha para o dono, mais do que acreditar na sua capacidade e saber que ela pode ser ampliada, tome iniciativas concretas para mudar a sua história. Tome iniciativas concretas para usar aquilo que Deus colocou nas suas mãos e transformar em algo melhor para o dono. Porque o texto não diz o que eles fizeram. O texto não diz a maneira, o texto usa a expressão aplicou. Agora, como ele aplicou, como eles fizeram isso, a gente não sabe. A questão é que eles não ficaram sentados. Quem tinha muito não disse, que bom que eu tenho muito, não preciso trabalhar. E quem tinha pouco não ficou, também não tenho nada, nunca vou mudar. Cada um à sua medida, o que tinha 3 ou o que tinha 5, imediatamente disseram o seguinte, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Para que quando meu dono vier prestar contas, ou eu tiver que prestar contas, ele possa perceber que eu estou cuidando muito bem daquilo que é dele, eu estou fazendo isso multiplicar, estou fazendo isso melhorar, estou fazendo isso crescer. Sabe, tem muita gente que reclama da vida que tem, da família que tem, da esposa que tem, do marido que tem, do salário que tem, do emprego que tem. E talvez vá terminar sua vida reclamando disso, porque está sentado esperando que Deus mande um anjo, que alguma coisa aconteça, que caia um planeta, um cometa na Terra, sabe-se lá, e que alguma coisa aconteça. Eu quero dizer para você, meu irmão, pode até ser, por isso que eu falei, milagre é exceção. Mas via de regra, pelo curso natural da história, sua vida vai continuar do mesmo jeito até o último capítulo dela. Se você continuar sentado ou sentada, esperando que alguma coisa aconteça, nada vai mudar. Teu casamento vai continuar do mesmo jeito. Se você não começar a amar a sua esposa, cuidar da sua esposa, investir nela, se você não começar a cuidar do seu marido, investir e amar o seu marido, se você não começar a dedicar tempo para os seus filhos, gastar tempo com eles, orar com eles, ler a Bíblia com eles, se você não começar a parar de empurrar com a barriga o seu emprego e procurar ser o melhor funcionário da tua empresa, se você não começar a chegar antes e sair depois, se você não começar a parar de fazer as coisas porcamente e começar a fazer com excelência, se você não lutar para ser o melhor funcionário da empresa, se você não for um patrão dedicado que valorize os seus funcionários, se você não começar a fazer uma planilha de orçamento, cortar McDonald's, cortar exagero, encurtar o orçamento, passar privação para se livrar de dívidas, nada vai acontecer. É princípio bíblico, porque a Bíblia diz que esses homens imediatamente, quando eles receberam aquilo da parte de Deus, eles tomaram iniciativas para que a coisa pudesse mudar. Sabe qual é o lugar onde está o maior potencial não utilizado de qualquer cidade? Sabe onde é? Eu já falei sobre isso aqui. Onde é que é o lugar de uma cidade onde está o maior potencial não utilizado de uma cidade? No cemitério. Porque a gente que vem com potencial, com a possibilidade, com a criatividade, e não faz nada, passa a vida inteira e leva para a sepultura. No cemitério estão sonhos que nunca se concretizaram. No cemitério estão os planos que nunca foram colocados em prática. No cemitério estão as estratégias que nunca foram testadas. No cemitério estão as oportunidades que nunca foram aproveitadas. No cemitério estão as palavras que nunca foram ditas. No cemitério estão os pedidos de perdão que nunca foram colocados. No cemitério estão as lágrimas de arrependimento que nunca foram derramadas. No cemitério estão as oportunidades que nunca foram aproveitadas. No cemitério estão os recomeços de vida que nunca recomeçaram. Se você quer mudar a sua história, você quer mudar o final da sua história, quer viver sob a perspectiva do fim, querido e querida, em nome de Jesus, comece hoje a tomar iniciativas concretas de progresso. Quando Deus chama Josué para liderar o povo, Josué é um jovem ainda, inexperiente, e perto de Moisés, que era o grande líder, que era um exponencial, Josué era um garoto, era um menino.
E é lá em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus disse para Josué, Josué, eu estou te colocando como líder, eu estou te dando esse povo, eu estou te dando esse cargo, eu estou te dando essa função, eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Se fosse assim, Josué ia dizer, tá bom, que beleza, agora é só esperar. Mas se você olhar em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus diz assim para Josué, Josué, esforça-te e não desanime. A coisa vai pegar, Josué, mas quando acontecer, não fique pasmado, não se espante, não fique olhando para o alto, não fique... Josué, bota a mão na massa. Josué, lidera esse povo. Josué, planeja. Josué, cria estratégia de guerra. Josué, se organiza. Josué, se esforce, dê o sangue, soe a camisa e não desanime quando as coisas não parecerem que não vão estar dando certo. Está na Bíblia. Deus disse para Josué, Josué, aí é interessante se você olhar no final do versículo 9, aí depois disso ele diz assim, porque eu, Senhor, teu Deus, estarei contigo por onde quer que você ande. Agora, Josué, eu vou estar com você. Agora faz a sua parte, amigão. Porque não vai adiantar eu estar com você se você não fizer a sua parte. Porque Deus está sempre fazendo a parte dele. A questão é, na sua vida, você tem feito a sua? O problema não é se Deus quer te abençoar ou não. Eu creio, a Bíblia diz que Ele quer te abençoar. O problema não é se Deus pode te fazer prosperar, e quando eu falo de prosperidade, eu falo não só de dinheiro, mas eu falo de saúde, eu falo de felicidade, eu falo de alegria, eu falo de harmonia familiar, eu falo de relacionamentos restaurados. O problema não é se Deus quer isso. A Bíblia aqui, a palavra de Deus, ela já deixou claro que é isso que Deus quer. E eu vou dizer para você uma coisa, se tem uma coisa que Deus é bom é em abençoar. O Deus que sabe abençoar, é esse o nosso Deus. Talvez a sua história não tenha mudado porque você não fez nada ainda para que a sua história mude. Você continua vivendo do mesmo jeito, sendo um funcionário do mesmo jeito, um patrão do mesmo jeito, uma esposa do mesmo jeito, um marido do mesmo jeito, um pai e mãe do mesmo jeito, uma filha do mesmo jeito, e quer que as coisas mudem. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz para você que não vai mudar. Porque se você quer que a sua história mude, se você quer mudar o final da sua história e não esperar que o final aconteça, quer que ela comece a mudar hoje, tome iniciativas concretas de progresso. Vença alguns inimigos de um final feliz. Você quer saber alguns inimigos de um final feliz? Eu vou usar alguns exemplos que são dados no livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, do irmão Ilan Douglas, que vai estar conosco aqui ano que vem, tem até o texto ali, eu recomendo, algumas pessoas da igreja já leram. São as 25 leis bíblicas, são princípios bíblicos. Ele é um camarada de muito sucesso. E ele diz por onde ele anda, está milionário, está pobre de rico. Ele diz assim, olha, você quer saber o segredo do meu sucesso? Ele diz, está aqui nesse livro. E ele faz palestras para não cristãos, ele diz, você é ateu, não tem problema, você não acredita em Deus? Vamos tirar Jesus, vamos falar desse livro, procura viver esse livro e colocar em prática, e praticar e viver e fazer alguma coisa, eu quero ver se a sua vida não vai mudar. E nesse livro, das 25 leis bíblicas do sucesso, William Douglas, ele fala de alguns inimigos, inimigos de mudar a sua história, inimigos do sucesso, inimigos de conquista. E a Bíblia, são textos, coisas que estão na Bíblia. Se você quer viver a sua vida sob a perspectiva do fim, vença alguns inimigos que estão travando a sua vida. Vença a mediocridade, pare de ser medíocre e fazer tudo de qualquer maneira. Vença o orgulho, se quebrante, assuma que errou, faça diferente, peça ajuda. Vença a pressa, as coisas não acontecem da noite para o dia. Algumas mudanças na sua vida vão levar dias, vão levar semanas, quem sabe vão levar anos para acontecer. Mas não tenha pressa. Talvez algumas coisas que você levou anos para destruir, você não quer que uma semana mude, né? Talvez você levou anos fazendo errado. E aí você quer que em um mês as coisas mudem. Aí se não mudou em um mês, eu vou desistir. Não, insista. Vença a avareza. Deixe de ser miserável, invista de vida, compartilhe, semeie no reino de Deus, semeie na vida de pessoas, vença a inveja. Sabe por que tem gente que não está mudando o final da sua história? Porque só consegue olhar para a história do outro, não consegue olhar, o olho dele está sempre na história do outro. Fulano foi promovido, você viu? Ai, que inveja. Você viu o carro de fulano no estacionamento da igreja? Ai, que ódio, eu não tenho, eu vou ter um carro daquele. Por que eu não tenho? Não tem nem carro, ele tem um daquele. Você viu a roupa de Beltrano? É roupa nova, toda semana está com roupa nova. Exibida. Você viu? Beltrano passou no concurso. Agora é funcionário público. E eu aqui tenho que ficar dependendo, não posso ser funcionário público agora.
Vença a inveja. Tome iniciativas concretas para o seu progresso. Celebre, se alegre com o sucesso do outro, mas deixe a vida do outro e vai cuidar da sua, em nome de Jesus. O tempo que você está gastando preocupado com a vida e cuidar da vida do outro, faça algo pela sua própria vida. Faça como esses homens, aplique, invista os talentos e aquilo que Deus já colocou nas suas mãos, para que você possa receber aquilo que Ele tem preparado. Vença, querido. Em nome de Jesus, vença a preguiça. A preguiça é um dos grandes, tem gente que até fez, vença a preguiça. A preguiça é um dos grandes inimigos de mudança de história. Você vai estar sempre cansado. Quando você for estudar, você vai estar cansado, o cansaço vai bater. Se você tiver 2 empregos, você vai ter que acordar cedo. Você quer mudar a sua história? Você vai ter que acordar cedo. Você vai ter que dormir tarde. Você quer passar em concurso público? Pergunta se alguém passou em concurso público estudando meia hora por dia. Alguém aqui já fez concurso público ou não? E passou em concurso público? Já fez quantas horas por dia você estudar em média, queridão? 6 horas por dia. Quantas horas, Adriana? Adriana é a rainha dos concursos públicos, né? Passou 10 horas por dia. Quantos concursos públicos você passou já, irmã? 2 concursos públicos. Está bem empregada agora. Só 10 horas. Mas tem gente que diz, não, eu estou cansado, vou estudar amanhã. Tem gente que acha que é por osmose, dorme com a cara no livro assim, ó, acha que vai aprender. Não sei por que aquela irmã passa e eu não passo. Porque ela não é preguiçosa. Porque ela está abrindo mão de talvez tempo com o esposo, de ir para o cinema, de ficar na televisão, de ficar na internet, no Facebook e está estudando. Se disciplina. Isso vale para qualquer coisa na vida. Fazer orçamento familiar, planejar, dá trabalho. Faz conta, ainda mais para quem não tem dinheiro, pior ainda, se tira daqui, puxa dali, dá trabalho. Estou tão cansado, esses números estão cozinhando a minha cabeça, eu vou dormir, amanhã eu resolvo. Aí você acha que quando acordar vai estar tudo diferente? Não vai estar, querido. Vai estar pior, porque de um dia para o outro corre juros na dívida, então a tua dívida está maior ainda. Piorou. Sabe, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a sua vida, e você não vai conseguir mudar a sua vida da noite para o dia. Agora acredite numa coisa, você precisa fazer alguma coisa, e está nas suas mãos começar a mudá-la. Você não vai mudar a sua vida da noite para o dia, mas você precisa começar a fazer alguma coisa. E se você não começar a fazer isso, não espere que Deus faça alguma coisa por você. Mas por fim, versículo 19. Se você quer viver a sua vida da perspectiva do fim, que tem uma perspectiva que a sua história mude, comprometa-se com a prestação de contas. O texto diz no versículo 19, que depois de quanto tempo? Muito tempo. Sabe qual foi o segredo daqueles homens? Eles não sabiam o dia que eles iam ter que prestar conta, mas eles sabiam que um dia eles iam ter que prestar conta de tudo que receberam. E esse tempo, querido, pode ser para para uns mais, outros menos. E eu não estou falando só de quando você morrer, não estou falando só de quando Jesus voltar, não. A prestação de contas acontece porque a própria vida, muitas vezes, cobra a prestação de contas daquilo que você recebeu. Tem gente que está esperando Jesus voltar para prestar contas. O texto diz que aqueles homens, quando o Senhor voltou para a prestação de contas, eles estavam prontos. Eles estavam comprometidos em saber que tudo que eles tinham recebido, um dia, eles iam ser cobrados por aquilo. Eu quero dizer para você, e essa história nos ensina, e por isso eu li só até o versículo 23, porque a partir do versículo 24, você conhece o final da história. A irresponsabilidade, ela tem um preço aqui e na eternidade. Porque isso tem a ver não só com bens materiais, mas isso tem a ver com o maior bem que você pode receber, que é a salvação em Cristo Jesus. Tem gente que passa a vida ouvindo o Evangelho, recebendo o maior bem, que é a mensagem de salvação, e não faz nada com isso. Passa a vida dentro de uma igreja, passa a vida ouvindo mensagens, canções, testemunhos, e não faz nada, está enterrando, está empurrando com a barriga. Um dia, você vai ter que prestar contas de tudo que você recebeu do Evangelho. Se você não fez nada, se você não aceitou Jesus no seu coração, se você não multiplicou isso, todas as mensagens que você ouviu, todas as canções que você cantou, todas as ofertas que você deu, não vão servir de nada. Se você quer mudar a sua história e viver sob a perspectiva do fim, comprometa-se com a prestação de contas. E se lembre que a irresponsabilidade, ela começa a ser cobrada aqui, nessa vida. A vida vai te cobrar contas do mau uso do teu dinheiro. Se você não usa ele para o dono, não é que o diabo, essa história de que o que você não gasta na igreja, o diabo vai te roubar na farmácia,
Deus é o dono, Deus não está nem preocupado com o diabo, a culpa é sua, não é do diabo não. Porque quem administra como se fosse dono, como se é de Deus, gasta sozinho, entra em dívida sozinho, se enrola sozinho. É sozinho. Quando entende que é do dono, sabe que o dono vai fazer milagre, o dono vai dar provisão, o dono vai tirar de onde não tem. Mas quem fica tentando resolver sozinho, é irresponsável, gasta sozinho, não precisa do diabo. Sabe, é interessante, e eu termino com o final da história nos versículos de 20 a 23. Quando chega a prestação de contas, quem tinha 5, cuidou bem, o final da história é feliz, toma mais 5. Quem tinha 3, cuidou bem, o final da história é toma mais 3. Quem tinha 1, enterrou, eu fiquei com medo, não, eu achei que eu sabia, o senhor é bravo, eu não sabia o que fazer. Conversa fiada. Muito provavelmente o camarada era preguiçoso, não queria ter trabalho, se acomodou, talvez achou que era só manter que estava bom. A questão é que tipo de final de história você quer ter para você? Servo bom e fiel ou servo mau e negligente? A Bíblia diz que existem 2 promessas para quem cuida bem daquilo que Deus lhe deu. Seja família, seja dinheiro, seja saúde, sejam bens materiais, seja a mensagem do Evangelho. Existem 2 promessas e essa parábola nos ensina. Primeiro, quando você cuida bem e vive sob a perspectiva do fim, Deus te coloca sobre o muito, tanto aqui como na eternidade. Porque isso aqui não é uma parábola só de coisas espirituais, e não é também só de coisas materiais. Fala de talentos, mas ele está falando de que Deus te coloca sobre o muito, e Deus vai acrescentando e vai te abençoando, porque você está cuidando bem e sabe que é dele. O Dr. William Douglas diz isso, e eu conheço, fui criado com ele na adolescência. Ele diz, olha, eu sou rico e tal, mas a minha alegria não está na riqueza. Ele diz, se eu ficar pobre hoje, eu não vou entrar em depressão, não vou dar um tiro na cabeça, não vou me suicidar. Ele falou, lógico que eu gosto de ser rico, o bom é ser rico e feliz, essa história tem que ser pobre e feliz. Não, você pode ser rico e feliz, não é pecado. Agora, a sua riqueza não pode estar no dinheiro. Porque a riqueza maior está na salvação em Jesus Cristo, mas a Bíblia diz e promete que Ele pode te colocar sobre o muito aqui na eternidade. Por que muitas vezes a gente não prova disso, não experimenta isso? Porque a gente vive na expectativa do hoje, do imediatismo. E essa semana Deus mais uma vez deu prova disso para nós. Um irmão da igreja me procurou com os olhos cheios d'água, que eu tenho acompanhado já há algum tempo. Luta financeira, salário pequeno, pagando as contas, puxa daqui, puxa dali, dizendo, mas pastor, meu coração está no Senhor, Ele dá seu dízimo, dá sua oferta, cuida da sua família, se vira como voluntário aqui na igreja. Aí ele chegou com os olhos cheios d'água e disse mais ou menos assim, pastor, Deus é fiel. Eu falei, amém, eu creio. E fiquei esperando, eu falei, isso eu sei. E ele disse, pastor, o senhor lembra que eu precisava muito de um carro, mas não tinha a mínima condição de comprar carro, porque precisava muito para eu trabalhar, para a minha família, para vir para a igreja, mas com o meu salário, com as dívidas que eu tenho. Pastor, essa semana alguém me chamou para jantar, botou uma chave na mesa e disse assim, Deus mandou te dar um carro, toma. Ele falou, pastor, as primícias têm que ser sempre do Senhor, porque Ele é o dono. Aconteceu aqui nessa igreja, meu irmão. Essa semana a pessoa me procurou, com os olhos cheios d'água, e disse, pastor, as primícias têm que ser sempre do Senhor, porque Ele é o dono, e o dono é dono de tudo. Ele usou alguém que eu não sabia, que eu nem imaginava, e eu e a minha esposa começamos a chorar. Porque a gente não tinha planos, a gente tem, sonhos a gente tem, mas era loucura, não ia entrar no financiamento. E de onde a gente menos esperava, ele falou para mim, sabe, pastor, o que me deixa feliz? Que é de onde a gente menos espera. Não foi ninguém rico, ninguém que está sobrando dinheiro, e ninguém que tem uma frota de carros, mas é alguém simples, trabalhador, que tinha 2. E aí sentou assim e disse, Deus está me incomodando há muito tempo para te dar esse carro. Toma, é seu, o dono mandou te dar. Quando você vive sob a perspectiva do fim, Deus te coloca sobre o muito aqui na eternidade. O que os donos dizem para o servo? Querido, sobre o pouco você foi fiel, está na hora, eu que sou o dono, porque eu quero, eu vou te colocar sobre o muito. Podia não colocar. Esse irmão passou anos sem carro, foi fiel sempre, e não fez para ganhar um carro, ele fez porque era o dono, porque ele entendia. E o dono entendeu, nesse momento, dizer, tá bom, você foi fiel sobre o pouco, eu quero te dar um carro, eu sou um dono, eu vou usar o outro também, que é servo, bom e fiel, e eu conheço o outro também, para te dar um carro. Vocês são meus filhos, vocês são meus servos, eu sou dono de tudo, eu tinha dado 2 para ele, agora eu estou mandando ele que recebeu 2 talentos, você vai pegar um talento, o seu carro, divide com o outro, é tudo meu, né? Não se preocupa, é tudo meu, eu sei que vocês estão cuidando do que é meu.
A segunda promessa que existe na palavra de Deus, e tão poderosa quanto essa, que mais do que a alegria do Senhor fazer parte da sua vida, quando você vive sob a perspectiva do fim, você passa a fazer parte da alegria, a entrar na alegria do Senhor. Você começa a viver na presença de Deus, onde há abundância de alegria. É interessante que o servo não diz assim, olha, receba a minha alegria. Ele diz, não, servo bom e fiel, vem participar comigo de tudo que é meu, entra para a alegria do teu Senhor, vem. O que é meu é tudo seu, não vou te dar só 5 não. Vem cá celebrar comigo, vem cá usar de tudo que eu tenho. Você faz parte da alegria do Senhor aqui e na eternidade. E aí eu fico pensando, quando eu estava refletindo sobre esse texto, de tanta gente que provavelmente, que eu conheço e provavelmente você conhece, gente que não tem nada, materialmente falando, que não tem carro, não tem casa própria, não tem um guarda-roupa farto, e eu conheço gente aqui nessa igreja assim, gente que vive de salário mínimo, aposentado com esse salário de miséria desse governo, mas gente que está sempre com um sorriso no rosto, com uma palavra de bênção, feliz da vida. Se viver é bênção, se Jesus chamar é bênção. Que você vai na casa, casa humilde, mas é gente que vive na alegria do Senhor. Gente que bota a cabeça no travesseiro de noite e dorme um sono de justo, um sono em paz. Gente que recebeu aquilo que Neemias disse para o povo lá em Neemias capítulo 8, versículo 10. Quando o povo se apavora, quando o povo se angustia, Neemias diz, não se entristeça. A gente não tem tudo o que tem, a gente não conseguiu, mas nós estamos no caminho, nós estamos sendo confrontados. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Porque a alegria do Senhor vai manter vocês em pé. A alegria do Senhor vai manter vocês trabalhando. A alegria do Senhor vai fazer vocês acreditarem. A alegria do Senhor vai fazer com que vocês não desistam. Como é que você quer escrever o final da sua história? Talvez você não tenha a possibilidade de fazer isso, mas você pode ajudar muito, se você começar a usar bem aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A questão é, quem é o dono do que você tem? Você ou o Senhor? Você dizima, você oferta, você abençoa pessoas que têm menos que você abençoa a vida das pessoas. Você acredita que a capacidade que Deus deu a você é suficiente para começar a mudar a sua história, porque você é imagem e semelhança e porque você é filho e filha dele? Você já começou a fazer alguma coisa concreta e prática para mudar a sua história? Você tem a consciência de que mais cedo ou mais tarde, você vai ser cobrado por tudo aquilo que Deus te deu? O que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, em nome de Jesus, é que Deus quer abençoar muito você. Isso não é teologia da prosperidade, isso é palavra de Deus. A Bíblia diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem jamais penetrou na mente e no coração do ser humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso não é para depois da morte, isso é para hoje também. A questão é o que você tem feito com o que Deus colocou nas suas mãos. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. E nós vamos terminar essa celebração. Você quer mudar a sua história? Está nas suas mãos. Deus sabe o que Ele tem de fazer e crê em nome de Jesus. Deus vai fazer o que Ele quer fazer, no tempo que Ele quiser e da maneira como Ele quiser. Se Deus quiser te dar um carro, Ele pode te dar dinheiro para isso, ou pode não te dar o dinheiro, mas te dar alguém, mandar alguém te dar um carro. Se Deus, se for a vontade de Deus te dar uma casa melhor, Ele vai fazer isso. Se for a vontade de Deus, a sua família mudar de história, Deus vai, e essa é a vontade de Deus. Deus quer que você tenha um carro, Deus quer que você seja próspero, que você, agora Ele sabe a capacidade que você tem hoje. Talvez se você não tem tudo isso ainda, é porque você não demonstrou que você tem capacidade. Talvez se Ele te der mais dinheiro, você vai se perder, você vai esquecer de Deus. Talvez se Ele te der um emprego melhor, você vai se perder, você vai virar as costas para Deus. Talvez se Ele te botar num lugar melhor para morar, você vai se perder, porque Deus não é o dono, você não sabe cuidar. Talvez algumas coisas não tenham acontecido na sua vida ainda, porque você não entendeu que você é apenas mordomo. Mas que existe algo precioso que você não se deu conta. O dono quer dividir tudo que ele tem com você. O dono quer compartilhar tudo que ele tem com você.
Mas para isso é primeiro que você o reconheça como dono, em primeiro lugar da sua própria vida, de tudo que você é e de tudo que você tem. E mais do que acreditar, é preciso que você comece a viver dando provas disso. As escolhas que você vai fazer essa semana, as decisões que você vai fazer essa semana, na forma de você cuidar dos seus filhos, no tempo que você vai parar para ler a Bíblia com eles, com a sua família, na forma como você vai investir seu dinheiro, você vai receber seu pagamento essa semana, as decisões que você vai tomar, tudo isso faz grande diferença. Eu quero orar pela sua vida. E muitos de vocês disseram que querem mudar o final da sua história. Eu creio que Deus hoje falou ao seu coração que você precisa mudar algumas coisas, algumas atitudes e tomar posição. Eu quero muito orar por você. E quero pedir a Deus, ao dono, que te ajude nessa decisão que você está tomando. Mas não adianta você tomar essa decisão aqui se você não começar a colocá-la em prática amanhã. E é perseverar nessa decisão, não importa quanto tempo. O dono voltou depois de muito tempo. Algumas mudanças vão acontecer talvez essa semana, algumas comecem a acontecer, mas talvez vão levar muito tempo. Mas é importante que você não esteja preocupado com o hoje, mas esteja preocupado com o final da sua história. Como você quer o final? Se você crê nisso, se você acredita nisso, você está disposto a isso. A minha oração é que o Senhor te ajude. E a minha oração é que você ajude o Senhor naquilo que Ele quer fazer por você. Deus bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque Tu és o dono de tudo, e escolheu compartilhar conosco e confiar a nós parte de tudo que é Teu, dando-nos uma família, dando-nos um lugar para morar, dando-nos um emprego, dando-nos o sustento financeiro, dando-nos a saúde, dando-nos amigos. Ó Deus, perdoa-nos pelas vezes que nos voltamos para nós mesmos e quisemos resolver a nossa vida de acordo com a nossa própria vontade e achávamos que nós tínhamos as soluções. Pai, que aqueles que nessa noite não conseguiam ter uma perspectiva boa do final da sua história, perspectiva de mudanças, tenham entendido pelo poder da Tua palavra e pela ação do Teu Santo Espírito que é possível fazer diferente. É possível mudar o final da história. É possível, ó Deus, mudar, porque o nosso futuro está nas mãos do Senhor. E viver esse futuro está nas decisões e escolhas que nós fazemos em dirigirmos a sua vida para a vontade do Senhor e para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que essa seja uma noite de arrependimento, de quebrantamento, de mudança de atitude, de escolhas e decisões que precisam ser tomadas em nome de Jesus. E que a partir disso, como aqueles homens, nós possamos já perceber, assim como aqueles homens viram os 5 e os 3 talentos sendo multiplicados, nós possamos perceber aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, passando por uma mudança, pela ação do Senhor. Os nossos relacionamentos familiares mudando, os nossos recursos financeiros aumentando, as nossas oportunidades profissionais, novas oportunidades profissionais surgindo, relacionamentos sendo restaurados, que cada um de nós possa fazer bem a sua parte, e aquilo que o Senhor colocou no coração de cada um, para que no final da história, de cada um de nós possamos ter a certeza de que o Senhor vai dizer: que bom, servo bom e fiel. Eu a cada dia te acrescentei mais, e agora eu vou te dar a plenitude de todas as coisas na minha presença. Que bom, servo bom e fiel. Você não conseguiu tudo que você gostaria, mas a minha alegria em viver na minha presença te sustentou durante toda a sua caminhada. Dá-nos a tua graça, dá-nos a dimensão de vivermos a dependência do Senhor, mas entendendo que cada um de nós precisa fazer a sua parte, e a cada nova manhã voltarmos para o Senhor, o nosso amado, o nosso primeiro amor, no nome de Jesus. Amém. Quero
arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Você pode ficar de pé? Quero voltar. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Amém? Que essa seja uma semana de recomeços. Que novas histórias comecem a ser escritas na sua vida. Você crê nisso? Em nome de Jesus? Que seja o começo de um novo fim para a sua história. Amém?